Às 16 horas, só comparecer aí, tem maestro, tudo organizado, viu, pessoal? Tem maestro. Bom, pessoal, nós vamos então dar início, né, ao nosso estudo da noite. O tema hoje é materialismo, um tema que acho que eu praticamente domino bem, acho que até eu poderia estar falando aqui hoje desse tema, né? Mas trouxemos um que fez o estudo, está melhor preparado para nós, que é o Mendes. Porque esse materialismo, né, pessoal, nós estamos aí trabalhando aí para desgarrarmos dele, né, desapegar. E isso que vai ser trazido hoje para nós aí, né, nos ensinando sobre a ótica, né, da doutrina espírita, né, que vai ser esse estudo para nós hoje. Então, aproveitando nessa harmonia, né, nós vamos então agradecer a Deus, nosso Pai amado, pela oportunidade da vida, pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade de estarmos aqui hoje na casa de Deus, onde vamos encontrar, né, através do estudo, os caminhos para que possamos estar cada vez mais alinhados a Jesus, nosso Mestre amado, nosso Mestre que traz tanto ensinamento para nós através do Evangelho, seu Evangelho segundo o Espiritismo, que possamos aproveitar essa oportunidade, que nossos corações se acalmem, que a nossa mente possa estar tranquila para esse aprendizado da noite de hoje, e que possamos ser abençoados pelo nosso Mestre amado, com a sua luz, que possa chegar nos nossos lares, possa chegar nos hospitais, a todos aqui os nossos irmãos necessitados, aflitos, com as mãos estendidas. Ó Jesus, abençoa hoje e por todo sempre. Que assim seja. O nosso convidado Mendes, vamos lá, Mendes, materialismo. Gente, boa noite. Boa noite.
É igual como ele falou, o materialismo é uma coisa atualíssima, né? Materialismo é atualíssimo e antiquíssimo, porque a gente vê o materialismo e a gente até brinca muito e fala muito, a gente ouve a todo momento as pessoas falando, né? Você se preocupa muito com o lado material, se preocupa muito com a matéria, tem que preocupar um pouco com o lado espiritual. E a gente vê esse materialismo, essa importância, né, essa procura pelas coisas materiais, né, que a gente vê aí, todos nós temos, né, em função da atração da matéria. Mas o materialismo ele é muito mais sério e profundo do que essas reflexões. Lá na época de Kardec, na codificação, os espíritos já falaram para Kardec que durante o processo de transição, a filosofia materialista ia dominar a Terra. Lá na codificação, Kardec já recebeu esse alerta dos espíritos superiores. Durante o período de transição, durante a mudança da Terra para esse trabalho, para provas do mundo de regeneração, a influência materialista ia dominar os corações humanos. E a gente vê hoje que o materialismo tem uma tremenda força, a gente observa em todo mundo, né? Em todo mundo, de formas. Porque quando a gente analisa o materialismo pelas nossas preferências de ir para uma festa, do que ir para uma igreja rezar, ou preocupar com as roupas que vai vestir, e a gente comprar um monte de par de sapato, essas coisas que a gente considera mais importância ao materialismo, isso são detalhes muito simples de materialismo. O materialismo mesmo, a filosofia materialista, era muito mais complexa do que isso. Então nós temos duas vertentes praticamente. Tem a vertente da filosofia materialista e a filosofia espiritualista, da qual o espiritismo pertence. A filosofia espiritualista é aquela que nós acreditamos que não se acaba. Nós não morremos com o corpo, nós continuamos vivos, que nós somos eternos, e que existe um ser maior que é o Criador de tudo. Alguns chamam de Deus, outros de Alá, e cada segmento espiritualista tem uma interpretação, mas a crença de que há um ser maior e mais poderoso e que criou tudo, que nos criou e que nós somos imortais. Essa é a base da filosofia espiritualista. E o materialismo é o contrário. O materialismo não acredita em nada que não seja material, de origem material. Inclusive a nossa própria vida, a nossa própria mente é produto de alguma combinação químico-biológica que aconteceu, que deu origem a um ser que vive, que tem vida. Ou a nossa mente é o produto de alguma combinação de energias da natureza e que aconteceu um resultado, como se fosse o gelo é o produto da água congelada, ou a fumaça, ou o vapor é o produto da fervura da água, do líquido, uma coisa assim, que é um processo químico que é da lei da natureza. Então o materialista, ele acredita que todas as coisas que nos acontecem são produtos do acaso ou produtos de uma manifestação, de combinação de coisas da natureza. Não acredita que exista ninguém que criou nada disso e ninguém que é pai, que é cuidador de todos nós, nada disso. Né? Então a diferença é bem, do conceito é bem mais amplo do que a gente imagina. E como eu disse, o materialismo ele está, conforme os espíritos previram lá com
por Kardec, ele domina praticamente o mundo, né? Hoje a gente vê que em qualquer segmento da sociedade as ideias materialistas são as que prevalecem. As pessoas abandonam as ideias espiritualistas e muitas vezes se voltam para o materialismo por uma questão de que o materialismo só tem uma preocupação, que é o bem-estar próprio. Então o materialismo é a filosofia do egoísmo. Aquele materialista que só pensa nele. Ele não faz diretamente o mal aos outros, mas ele faz o mal aos outros quando ele só ocupa dele próprio. Então todas as atitudes e todas as coisas que ele faz é em função do bem-estar dele próprio, do gozo material, da vida material, das coisas boas que ele acha que é importante, que é a única coisa que existe, e que acredita que uma vez que o corpo morreu, não existe mais nada, tudo acabou. Então ele não tem a preocupação de tirar dele alguma coisa que é para o gozo material, o gozo da vida dele, a coisa boa da vida dele, para dar para alguém, porque ele não vê sentido nisso. Por que eu vou tirar o que eu gosto de fazer, vou tirar do meu tempo para poder ajudar alguém? Para quê? Não há necessidade disso. Uma vez que, se ele morrer, acabou. Se eu morrer, vai acabar também. Então, enquanto eu estou vivo, eu tenho que aproveitar o máximo que eu posso da vida e das coisas que estão ao meu dispor. Mesmo que para isso eu tenha que ser orgulhoso, egoísta, passar por cima dos outros, enganar as pessoas, para que eu conquiste o melhor que eu quero para mim. Então essa é a filosofia materialista. Então ela vai muito mais além do que eu preocupar na vida, né, nas festas do fim de semana, de passar numa loja, comprar uma roupa bonita mesmo, sem precisar. Isso são detalhes muito pequenos em relação ao que é realmente a filosofia materialista, né? E aqui tem um livro, Diálogo dos Vivos, que é do Herculano Pires, psicografia de Chico Xavier e de vários outros espíritos, que ele faz o seguinte: ele tem uma reportagem que ele colocou aqui, que é sobre o materialismo na atualidade. Eu vou ler uns pedacinhos aqui que vai nos fazer compreender melhor essa situação. Nos mais diversos grupos religiosos, temos companheiros que se confessam desolados por desenganos e se retiram da fé, asseverando-nos dispostos a viver sem Deus. Então, o que ele está dizendo? Tem muitas pessoas, muitos irmãos de diversos segmentos religiosos que confessam que estão passando por dificuldades e que preferem a ausência de Deus. Olha só, viver sem Deus para eles significa demissão das disciplinas e obrigações que nos frenam os impulsos inferiores e nos impõem os deveres da educação própria. Então, para esses irmãos, é muito melhor que eles não tenham responsabilidades, que eles não tenham essa preocupação, as disciplinas que nos controlam os impulsos inferiores, a consciência. Eles querem dizer que eu não quero estar de frente. Quando ele fala que eu quero viver sem Deus, ele quer viver sem contato com a própria consciência. Esse Deus para eles é a consciência que os obriga ou que os direciona a vigiar e orar, a seguir uma lei maior, a lei divina, que tem uma série de obrigações a serem cumpridas para que o caminho seja correto, o caminho que Deus espera que nós trilhemos. Então é um caminho que dá trabalho, que exige certas renúncias, e é isso que eles não querem. Como o materialismo é uma doutrina que tem como preocupação somente o bem-estar próprio e mais nada, então eles viram as costas para a consciência. A consciência já não vai cobrar deles
o que eles estão fazendo, porque eles estão ocupados com a vida somente material. Então, por isso que se bandeiam muitos irmãos para vir as costas para a própria consciência. Fala que é Deus, mas é a própria consciência. Porque a consciência está dentro de nós, dentro do nosso coração. E ela nos cobra mesmo. Mesmo que a gente faz de conta que não observa, no momento que você deita para dormir, alguns lances a sua consciência vai fazer você ver e refletir sobre as suas próprias atitudes, sobre as nossas atitudes. E nós vamos ter que tomar decisões, abrir mão de certas coisas, né? Desapegar de algumas coisas, se nós quisermos ser fiel a essa consciência. Caso contrário, a gente faz como os materialistas, viram as costas para a consciência e vão cuidar da vida material, né? Livres, tais quais somos livres, nós temos livre-arbítrio, procedem assim, acreditando que se farão mais felizes pela adoção de semelhante atitude, né? Esses que viram as costas. No entanto, não se sabe de nenhum deles que haja chegado com isso à paz íntima, alicerce fundamental da felicidade. Então, eles estão dizendo, né, o Herculano aqui nessa matéria, que todos os materialistas que já desencarnaram e que estão encarnados, nenhum deles tem uma paz realmente íntima, principalmente os desencarnados. Não tem essa paz. É a consciência que ocupa em nós muito mais espaço que todas as estruturas que nos constituem o corpo e a alma. Então a nossa consciência, ela é o próprio Deus. Ela ocupa na nossa mente, no nosso corpo, tem uma importância muito maior do que a gente imagina, porque de imediato é ela que nos orienta, que nos mostra que nós estamos certos e que estamos errados. Todos nós sabemos o que é certo e errado, porque a consciência nos acusa. Como eu disse, nós viramos as costas fazendo de conta que não estamos observando, não estamos sentindo nada, né? Na Terra de hoje, em nos reportando ao veículo físico, ou seja, ao corpo, a gente vê transporte. Hoje a gente tem os transplantes, né? A ciência evoluiu a tal ponto que nós podemos chegar lá, trocar o coração por outro coração, transportar parte do pulmão, receber o pulmão e ele vai regenerar ali, vai funcionar. Receber um rim, né? Um fígado. Nós podemos fazer isso tudo com o corpo físico, mas jamais podemos transplantar a mente. A mente, a nossa consciência, jamais, nunca será movida de onde ela está. Não tem como. Então, o materialista não consegue entender isso, colocar isso. Ele acha que tudo é função da matéria. Ele acha que a própria mente é função de algum trabalho de composição química ou biológica que nos faz ter as percepções, ter as visões, e nada é criado por um ser maior. Então nós podemos fazer os transplantes, mas a nossa consciência ninguém pode mexer. Ninguém mexe na consciência. Ninguém transplanta uma consciência de alguém para outro. Não tem jeito. Será possível alterar, ao anestesiar, funções do cérebro que lhe servem de moradia, impedindo temporariamente as manifestações, mas todo o processo de sedação do campo mental que não se filie ao critério científico para os efeitos de tratamento ou de cura, resultará sempre em desequilíbrio, do qual a vítima voltará à revisão de si mesma para o necessário reajustamento. Então não adianta eu esconder da minha consciência, eu procurar, como eu não posso extraí-la, eu procurar virar as costas para ela, esconder dela e procurar não ouvir o que ela me fala, porque em momento
futuro, eu terei de estar frente a frente com ela e voltar aos reajustes e recuperar o tempo perdido, sempre. Isso é da lei. Então, por mais que eu me esconda da consciência, procurando viver só a matéria, esconda dos conhecimentos, para poder afastar essa consciência que vai me incomodar no meu íntimo, eu posso tentar e posso até conseguir por alguns momentos com drogas químicas, afastando do meu cérebro a função normal, né? Mas em algum momento do futuro eu estarei, não vou conseguir sair dessa, eu vou estar frente a essa consciência. E aí vem os resgates, os retornos aos passos dados, retornar sobre os próprios passos para reajustar aquilo que deixei para trás. Então é uma perda de tempo, uma insensatez, certas atitudes que aparentemente são coisas simples, coisas irrisórias e que nos atrasam a nossa evolução em talvez séculos, porque eu vou precisar depois de oportunidade para voltar a recuperar o que eu deixei para trás. Não é quando eu quiser. Eu posso ter que ficar numa fila aguardando oportunidade por muitos séculos. E isso é um grande atraso na minha evolução, no meu caminho para um mundo melhor. Vou ficar preso lá no passado, preso nas responsabilidades que eu tenho que recuperar, nas harmonias que eu tenho que consertar, que eu desarmonizei. Então, é o resultado da escolha de se voltar as costas para a própria consciência. Nenhum de nós foi criado para a irresponsabilidade. Todos nós temos as responsabilidades e temos que cumpri-las. É importante observar que ainda não somos tão ingênuos a ponto de admitir que basta crer em Deus para que nos sintamos anjos ao invés de criaturas humanas. Então, as pessoas acham que basta dizer que crê em Deus. Então eu creio em Deus, acredito em Deus. Mas isso só não é o bastante. Eu tenho que crer nele e cumprir a sua lei, caminhar conforme a sua determinação, conforme a sua orientação. Eu tenho que modificar as minhas atitudes para que eu possa sentir um ser humano abençoado, um ser humano no caminho correto. Porque eu não vou virar anjo, ninguém vira anjo de uma hora para outra. Nós vamos virar anjo no momento certo, mas que esse momento ele precisa que nós trilhamos o caminho que existe. Existe um caminho a percorrer, existe um aprendizado para a gente poder seguir, para que nós possamos conhecer, um conhecimento que vai cada vez mais nos direcionar para caminhos mais felizes. Você conhecerás a verdade e a verdade vos libertará dessas angústias, dessas dificuldades. Quanto mais conhecemos essa verdade, ela nos libertará das dificuldades que temos na vida. Mas se eu viro as costas para essa verdade, passo a adorar somente aquela ciência do ter e do ser, do poder, eu jamais vou conseguir dar um passo na direção que deveria. Vou ficar preso a essas dificuldades, como eu disse, para voltar sobre meus próprios passos e acertar as coisas que eu deixei para trás. E ele continua, o Herculano. Entretanto, vale muito mais aceitarmos como somos e aceitarmos os outros como ainda são, trabalhando pelo bem de todos, sob a inspiração da confiança em Deus, do que a pretexto de virtude ou superioridade, nos declararmos contra Deus.
caindo na rebeldia ou no ódio, na violência ou na sovinice, na inveja ou na criminalidade, no alcoolismo ou na toxicomania, na sexualidade descontrolada ou nos desvarios da inteligência. É isso que o materialismo nos leva a sermos rebeldes contra Deus, contra a lei divina, termos ódio, sermos violentos, sovinas, invejosos, entregues ao alcoolismo ou às drogas, sexualidade descontrolada e desvarios da inteligência, ou seja, a inteligência que Deus me deu como um talento para que eu possa crescer e ajudar a quem está ao meu lado, eu utilizo em bens para aquisições da matéria somente, para conseguir ser e ter. Então, isso tudo é o que o materialismo prega, e que é muito mais fácil, porque eu não tenho que preocupar com nada, eu tenho que preocupar só com isso, eu tenho que preocupar em trabalhar para isso, para aquilo que eu estou vendo, estou enxergando, porque a hora que acabar, que o meu corpo acabar, que o meu corpo morrer, eu acabei também, e pronto, sem consequências, sem nada. É isso que ele prega, sem consequências. Então eu posso fazer, conforme a minha inteligência me permite, o maior mal na comunidade onde eu estou inserido, e quando eu morrer, acabou. O que eu fiz está feito. Quem sofreu, sofreu. Então esse é o materialismo, é a extensão dele. Diante dos irmãos que se afastam dos templos e oficinas da fé religiosa, oremos pela tranquilidade deles. Vamos orar para eles. Porquanto, se escolhem fugir de Deus, alegando obstáculos e tribulações na estrada real para a vida superior, muito maiores serão as dificuldades com que se observarão defrontados no terreno desconhecido em que se marginalizam. Então vamos orar para esses irmãos, porque eles, tão logo abandonam o corpo físico, vão se encontrar em situações de muito sofrimento no plano espiritual. Vão precisar de energias boas, de acolhimento, para que eles possam rever as suas atitudes e voltar ao caminho, como o filho pródigo. Porque o materialista, ele não foi sempre materialista. Ele foi religioso, ele já teve a sua experiência espiritualizada, de religiões, mas é exatamente como diz lá no início da matéria aqui, do plano, é exatamente porque a disciplina, a necessidade de doação, de abrir mão de muitas coisas, né? O trabalho em vigiar-se, o trabalho em modificar as suas atitudes, né? Mudar a sua vida íntima, é muito para ele. E ele prefere não pensar nessas coisas. Não pensar. A gente vê isso hoje em dia. Hoje em dia, como eu disse no início, lá, que o materialismo está realmente tomando conta, em qualquer lugar que você estiver, seja no trabalho, seja na própria escola, com os amigos, em casa muitas vezes, quando você começa a falar em Deus, quando você começa a falar em amar ao próximo, em dividir, você começa a ser marginalizado, você começa a ser deixado para trás, você começa a ser excluído das rodas de amigos. Na sua empresa, se você é aquela pessoa que quer dividir, que não quer compactuar com as ideias materialistas da empresa, que toda empresa é materialista porque ela quer lucro, mas se você não compactua, vai compactuar com essas ideias e quer ter atitudes diferentes, você é até demitido do seu emprego, dependendo da situação. Então, como o materialismo, ele
está de mãos dadas na atualidade mundial, no mundo inteiro, em todas as facções, em todas as áreas da vida. Mas é que nós precisamos de pensar nisso, porque nós não podemos nos entregar à maioria, porque nós vamos ser a minoria, mas a minoria correta, a minoria que vai mudar a maioria, porque vai mudar, é claro que vai mudar. Deus é forte, ninguém vai vencer Deus. As ideias espiritualistas, o evangelho que Jesus trouxe à humanidade, o evangelho que prega o amor, que prega a caridade, a benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas, é o que vai prevalecer. A doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, nos traz todos esses ensinamentos de uma forma tão clara, tirando das entrelinhas, das palavras, o real sentido, para que a gente tenha entendimento mais perfeito da situação. E nós não podemos deixar que essa oportunidade passe batido, porque através da nossa mudança, que não é fácil, nós sabemos, é que nós vamos conseguir mudar o resto das pessoas, outras pessoas, através do exemplo. Porque não adianta eu chegar para o materialista e tentar convencê-lo a ser espírita ou ser católico, acreditar em Deus. Ele não vai acreditar. Mas ele vai acreditar quando os exemplos que ele estiver observando começar a mostrar resultados diferentes do que ele imaginava. E aí ele vai começar a repensar a situação. Então, como eu disse, esses materialistas, eles são antigos espiritualistas que estão apenas com preguiça de fazer o esforço de mudança e querem o mais fácil, que é a despreocupação. Mas quando desencarnam, vão estar frente a frente com essa verdade e vão ter oportunidade de voltar atrás nas suas decisões, através do sofrimento. Por isso é importante nós termos para com eles a benevolência, fazer as nossas orações para algum materialista que a gente conheça, que a gente veja que está num caminho complicado, que aparentemente está sendo feliz, mas que a gente sabe que não vai ser. Então fazer as nossas preces para que ele possa sofrer menos lá no plano espiritual, na volta sobre os seus próprios passos, nas suas próprias decisões, por uma nova reencarnação. Então, é o que eu falo. Então a gente tem que orar por eles, pela tranquilidade deles. Prossigamos atentos nas nossas obrigações que nos cabem, claramente convencidos de que todos aqueles companheiros nossos que pretendem a fuga de Deus, continuem em Deus, ante a impossibilidade de viverem sem a própria consciência, porque a consciência não vai abandoná-lo, não abandona ninguém, ela vai estar sempre do nosso lado, sempre conosco. A gente está de costas para ela, mas mais uma hora nós vamos ter que voltar a nossa visão e a nossa atenção para ela e começar a colher os resultados da nossa teimosia. Sofrem com a ausência de mais profunda intimidade com as tarefas alusivas à inspiração de Deus, suspiram pelo retorno à fé e se atormentam com a sede de harmonia inferior, motivo pelos quais a disciplina das leis de Deus, todos eles voltarão. Então eles vão começar a perceber, eles vão sentir sozinhos, eles vão sentir sem amparo, eles vão se sentir completamente perdidos, sem Deus. E aí não tem outro caminho senão retornar à convivência com o Pai Maior. E essa é a matéria do Herculano Pires, no livro Diálogo dos Vivos. Interessante a matéria. E aí a gente vê assim, o materialismo, então,
né, voltando lá, é a doutrina que acredita que os fenômenos naturais, sociais, mentais, históricos, são esclarecidos pela própria matéria, ou pelas condições concretas materiais, dispensando qualquer forma de participação divina em todo o processo de formação da vida, relacionando com fatores evolutivos casuais. Então, tudo para o materialista é coisa é casual, aconteceu uma mudança aí no clima, a interação de dois tipos de elementos aí da natureza que formou, a ideia parte dessa forma. Eu tenho um amigo que é materialista e tem muitos anos que eu não encontro com ele. Eu encontrei, a gente encontrava muito com ele, eu estava ainda novo na doutrina, então tem mais ou menos quase uns 35 a 40 anos que eu não tenho notícia dele. Ele é totalmente materialista. E eu começava na doutrina, de novo na doutrina, e quando a gente começa na doutrina espírita, novato, a gente fica entusiasmado e começa a passar os conceitos para as pessoas. Você sente a mão, começa a conversar, começa a passar os conceitos, doido para a pessoa entrar também. E aí eu conversava com ele, e ele totalmente materialista. E eu saía danado da vida, da conversa com ele. Não, esse cara, ele não entende, não é possível, um cara inteligente, é engenheiro, é um cara totalmente formado em muitas coisas aqui. Como que ele não consegue entender essas coisas simples que eu estou falando para ele? Mas ele não entendia e tinha sempre uma explicação material para as respostas dele. E é assim que é o materialista. Eu tinha até vontade de encontrar com ele, se ele estiver vivo ainda, coitado. Ele já é da minha idade mesmo, ele é mais ou menos da minha idade, e já tem quase os 40 anos que eu não o vejo, mas eu gostaria. Você está chegando em 100? Estou quase. Estou quase lá. Concebendo os fenômenos vitais como sem origem inteligente, fruto somente do acaso, não aceitando a substância imaterial, não aceita. Né? Os partidários do materialismo têm grande propensão de sancionar o orgulho e o egoísmo e, consequentemente, o hedonismo, como igualmente participam com afinco de todos os programas relativos à justificação e à propagação dos crimes de aborto e eutanásia. Então, o materialista, olha só, uma coisa grave, eles são adeptos do aborto, eles são adeptos da eutanásia, Para eles, não tem nada que possa não justificar uma atitude dessa. Se eles acham que é um caminho melhor, eles praticam sem consequências, porque não tem ninguém criador ali, acabou o corpo, você tirou uma criancinha, você fez um aborto, acabou, morreu, não tem mais consequências. É como você pegar um brinquedo e tirar uma peça dele, jogar fora e continuar brincando com o brinquedo. Então é um absurdo uma coisa dessa. Eu não estou criticando as pessoas, porque a culpa não são as pessoas, mas a ideia. É a ideia. A luta é contra a ideia, não contra as pessoas, porque as pessoas a gente sabe que mais dia menos dias vão cair na real. Né? Rejeitando a morte como uma passagem transcendental, onde a imortalidade do espírito é constatada, penetrando o ser na dimensão extrafísica, os materialistas, sem esperança e desestimulados, têm maior facilidade de se envolver nas teias do suicídio. Por quê? Acabou, estou sofrendo demais, eu vou acabar com minha vida, acabou tudo, paro de sofrer. Qual que é a vantagem? O materialista pensa assim, qual que é a vantagem de eu continuar sofrendo? O médico falou comigo lá, você está com uma doença tal e você não tem cura. Daqui a 2 semanas você vai parar de andar. Daqui a alguns dias você vai estar em cima de uma cama e não vai sair mais. E aí o materialista pensa o seguinte,
Que vantagem eu tenho de continuar vivendo dessa forma? Aí eu vou tirar minha vida, aí suicido. Porque não tem consequência, é mais duro, é mais lógico para ele. E se nós pensarmos dessa forma, nós vamos achar que é lógico mesmo. Porque se eu não tenho nada a ganhar em ficar sofrendo, por que eu vou sofrer? Não é inteligente. Então eu vou parar. Assim é o pensamento dele. Agora, quando ele chega do outro lado, ele vai ver que o engano que ele cometeu, tremendo engano, por sinal. Porque ele vai se ver vivo, vai se ver com os mesmos problemas espirituais no corpo espiritual dele, vai estar sujeito a uma reencarnação passando pelos mesmos problemas e agravados, porque nós somos imortais, a vida continua e nós somos responsáveis pelas atitudes que tomamos em qualquer momento da nossa vida. Então ele vai ver o engano aí, ver o sofrimento que ele vai passar, sem contar o tempo que ele vai ficar sofrendo, que equivale ao tempo de vida que ele tinha na matéria e que ele abandonou. Vai estar aquecido lá no sofrimento dele. Então, veja só o quanto essa ideia deve ser combatida. Não as pessoas, mais uma vez eu afirmo, não as pessoas, mas a ideia. E por falar nisso, eu gostaria de fazer um parênteses, se vocês me permitirem, para dizer que nós vamos ter um seminário de valorização da vida. Tem uns cartazes ali na recepção. Esse cartaz aqui, eu estou fazendo um parênteses porque eu achei propício, né? Estou falando aqui de eutanásia, de suicídio, de aborto. Seminário em defesa da vida, está ali na recepção. Vai ser no dia 17 de setembro, um domingo, a partir das 14 horas. Nós vamos ter 3 palestras interessantes com especialistas, uma sobre o aborto, outra sobre o suicídio e outra sobre a eutanásia. E vocês estão convidados a fazer isso, tem que ter inscrição, porque o número de vagas é limitado, não pode fazer inscrição pelo QR Code lá no cartaz ou na recepção, preencher uma fichazinha lá. Vai ser... Só para 120 pessoas também. As vagas são limitadas porque não cabe muita gente aqui no salão. Aí depois o Everton ali pode, no final, dar mais algum detalhe para nós, né? Você fala aqui. Então, continuando, lá no Livro dos Espíritos, na questão 9, tem a seguinte questão: em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Quando a causa primária seria a criação, vamos assim, do Espírito, no momento em que eu fui criado por Deus. Onde é que está me dizendo que eu fui criado, que eu tenho uma inteligência superior que cuida de tudo? Onde está isso? Aí vem a resposta. Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O orgulho. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. E quando ele fala aqui, pela obra se reconhece o autor, é muito simples. Basta a gente olhar para a natureza. Você olha para a natureza, chega na varanda da casa, no terraço lá do prédio, lá onde você mora, no apartamento, na tardezinha, olha para a natureza, assim, pela manhãzinha, assim, no clarear do dia, e veja como que é a natureza, veja as árvores, veja os animais, o comportamento dos animais, sendo guiados pela inteligência divina, pelo amor de Deus, o instinto animal, que o animalzinho sabe
se virar, sabe se alimentar quando tem fome, sabe dormir quando tem sono, tomar água quando tem sede, fugir do perigo. E ele não pensa. É a mão de quem que está guiando ele? Quem é que faz isso? É um acaso? É um ser superior que cuida dele. Olha a natureza, as viradas de estação, primavera cheia de flores, outono, a renovação das árvores, das folhagens. Aí a gente pergunta, quem é que fez isso? Será que isso é obra humana? É a mão do homem que fez uma coisa dessa? Impossível. Então a gente vê claramente que não tem lógica se não acreditar que é uma inteligência superior que fez tudo isso e que nos fez também. Então não tem sentido a gente virar as costas e acreditar que isso não existe. Então lá no livro dos Espíritos fala muito bem sobre isso, né? Tem outra questão, a questão 4, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? O Allan Kardec, que é tremendamente inteligente, né, fez essa pergunta com a espiritualidade. Vai dar essa resposta para isso que eu falei aqui, né? Resposta: num axioma que é aplicado às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Aí o Kardec argumenta: para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. E duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, duvidar é achar que do nada as coisas vão acontecendo, sem razão. Então é uma insensatez a gente não observar esses detalhes para ver realmente a existência desse Pai maior. É claro que a gente, nessa vida atribulada que temos, nessa correria do dia a dia, a gente quase não tem tempo para observar a natureza, né? A gente sai de casa, tudo asfaltado, correndo para pegar uma condução, para pegar um trânsito complicado, para chegar no trabalho, para ter, porque nós somos responsáveis pela nossa sobrevivência. Então o trabalho é a lei da natureza também, é a lei de Deus, e a gente não tem muito tempo para observar, e às vezes a gente é surpreendido. Teve um dia que eu saí um pouco mais cedo, não sei se eu voltei mais cedo, não, eu saí mais cedo de casa e fui a pé com o metrô. Aí numa dessas ruas aqui de cima, que eu passo todo dia, eu observei um jardim, assim, junto à calçada, assim, um jardinzinho com umas florzinhas amarelas e vermelhas. Uma cor bonita, assim, estava bonitinho. E eu observei e falei, eu nunca tinha visto isso aqui não. Eu passo lá todo dia. Quer dizer, está ali a mão de Deus ali. No meio da sarjeta ali, as florzinhas nasceram ali, tudo certinho. A mão de Deus. É a natureza que a gente esquece de observar. Aí você observa as árvores ali, quando tinha as árvores ali na praça, ali, você vê para um lado, para o outro, a brisa tocando aquelas folhas. Na mudança de estação, você vê essas árvores floridas, cheias de flor branca, aquelas flores bonitas. Não é a obra do homem, só pode ser obra de Deus, obra de uma inteligência que nós, como cristãos, chamamos de Deus, mas outras partes, outras religiões têm seus nomes próprios, mas que é a mesma coisa. Um ser superior que fez tudo e que comanda tudo. E é importante nós estarmos atentos a isso, né? Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Então, nós temos esse instinto, né? Como eu disse lá na criação, Deus nos criou e colocou em nós essa nossa consciência, as suas leis divinas,
Então colocou essa intuição de que nós somos filhos dele. Nós não somos criados como se faz um brinquedo, põe uma corda nele, uma pilha e deixa ele rodar. Nós somos criados com a inteligência superior. Está na nossa consciência, está na nossa alma. Né? A resposta: Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. Então, nós temos esses detalhes. O livro dos Espíritos nos informa muito bem, nos orienta. Lá no Evangelho a gente tem muitas orientações importantes e que a gente não pode deixar passar. Virar as costas para essa verdade, em função de estarmos com preguiça de mudar nossa conduta, preguiça o esforço de abrir mão de alguma coisa que a gente acha que é importante, da matéria, né? O apego é a causa principal do nosso medo de morrer. Esse apego nos conduz às ideias materialistas, que é uma filosofia materialista. Apego às coisas, às pessoas. Então nós temos medo de morrer porque nós temos medo de deixar para trás aquilo que nós guardamos. Nós temos medo de deixar para trás as pessoas que amamos e que a gente acha que nós somos importantes para ela a ponto de elas não poderem viver sem nós. E que não é uma verdade. Deus tem a sua lógica, e a sua lógica muitas vezes nós não compreendemos. Mas nós somos importantes para as pessoas, sim, claro. Mas elas têm a mão de Deus as guiando para a vida. E se Deus achar por bem nos tirar do comando delas, ou da vida delas, ou da participação da vida delas, é porque Ele acha e tem certeza, Ele sabe que elas precisam e têm condições de caminhar sozinhas. Tem necessidade. Todos nós temos necessidade de usar o nosso livre-arbítrio. Nós não podemos bloquear o livre-arbítrio das pessoas tomando as decisões por elas, achando que somos mais importantes, somos mais inteligentes, sabemos mais da vida e que não deixamos as pessoas tomarem as suas próprias decisões. Isso é uma ideia materialista, principalmente pelo egoísmo de estarmos no comando de uma situação, de estarmos como pessoas importantes, necessárias. Tudo isso faz parte das ideias materialistas, né? Umas coisinhas são simples, né? Mas que a gente não pensa nelas. E tem algumas coisas que são os perigos do materialismo, né? Eu citei algumas coisas aqui, perigos do materialismo, mas já falei todos sobre eles. Aqui, quer ver? Quando ouvimos a palavra materialismo, por vezes desconhecemos o seu real significado e suas dimensões. Eu falei isso no início, né? A gente acha que o materialismo é uma coisa simples e as dimensões são realmente, como nós estamos vendo até agora, são bem amplas e bem importantes e que prejudicam demais o espírito. Não o homem como matéria encarnada, mas prejudicam o espírito. Todas essas coisas prejudicam o espírito, nós como ser imortal, nós que temos uma caminhada longa para cumprir, que temos um aprendizado grande para poder fazer, para ter esse aprendizado, como espírito que somos, e não como homem encarnado, porque o corpo, ele não tem importância, o corpo, ele está aí para acabar mesmo. É como a roupa que a gente veste no fim de semana. Chegou lá na segunda-feira, você tira aquela roupa, porque ela já está suja, você já usou, já não vai usar mais, põe ela e vai vestir outra roupa. Assim é a nossa vida. Nós temos esse corpo, ele nos atende temporariamente. Nós temos que ter esse entendimento. Chegou o momento desse corpo voltar para a terra, ele voltará para a terra. E não quer dizer que nós estamos perdendo alguma coisa. Nós não estamos perdendo. Nós continuaremos vivos com os nossos conhecimentos,
com as nossas aquisições, com os nossos débitos contra a lei, do mesmo jeito. A única diferença de um espírito e de uma alma encarnada é o corpo físico e as limitações que esse corpo físico trazem ao espírito. Por isso a importância do sono, do desdobramento durante o sono, para que o espírito possa recuperar suas energias espirituais, possa refazer seus conhecimentos lá, reencontrar seus amigos espirituais. Porque a vida material, o corpo material, ele é uma prisão para o espírito. Ele é uma prisão. Nós estamos aqui na carne, nós estamos limitados, mas muito limitados. O espírito livre da matéria, ele está na forma perfeita dele, forma completa dele, no mundo onde ele é, de onde ele é, no mundo espiritual, com todas as suas potências ativadas, potências essas que nós nem imaginamos quando estamos encarnados. Esse nosso cérebro físico reduz a nossa capacidade em muito. O cérebro a gente usa 3%, 4%, talvez, nem isso dele, porque é reduzido. Nós saímos em desdobramento para o plano espiritual e vemos tantas coisas, participamos de tantas coisas, e quando nós voltamos para o corpo físico, quando acordamos de manhã cedo, 90% daquilo que passamos nós não lembramos. Não temos capacidade de lembrar, porque o nosso limite da carne não permite. E muitas coisas que a gente tem acesso lá no plano espiritual, a gente não consegue palavras para poder descrever aqui no plano físico. Por isso a limitação. Por isso o espírito, quando ele sai do corpo em desdobramento, ele se sente livre. Por isso o sono é importante. O sono é importante não é só para a recuperação do corpo físico, das energias físicas, mas muito mais importante para a recuperação psicológica do espírito, para que ele se sinta livre nesse momento, não se sinta eternamente preso aqui na carne, durante 100 anos, vamos assim dizer, uma vida de 100 anos, o espírito, se ele ficar preso eternamente, é um sofrimento muito grande para ele. Por isso o sono, toda noite, deixar ele sair. Ele sai para o plano espiritual, reencontra seus amigos espirituais que lá estão, revê seus projetos dessa encarnação, muitas vezes esquecidos, e isso é um alívio para ele. Então, o materialismo não vê nada disso, gente. É uma coisa absurda a ideia materialista, uma coisa a se pensar mesmo. Por que certas pessoas que são tão inteligentes na matéria de conhecimento tecnológico, acadêmicos, pensam dessa forma, não conseguem aceitar por causa do orgulho? Por causa do orgulho, impede que eles aceitem que existe alguma coisa que é maior do que eles, alguma coisa que é superior a eles, que eles são dependentes dessa coisa. Eles jamais vão se sentir à vontade sabendo que o que eles são foi Deus que permitiu, e que Deus pode tirar aquilo que deu no estalar de dedos a hora que quiser. Isso para eles é uma agonia. É mais fácil eu não acreditar nisso. Não acreditar nisso. Não é o que aconteceu com a reencarnação na Bíblia? Algo parecido? A reencarnação da Bíblia foi lá no quinto concílio que aconteceu lá no século 3 ou 4, uma coisa assim, e que o imperador tinha casado com uma prostituta e ela se tornou poderosa, filha, a esposa do imperador, mas era uma prostituta. Ela tinha uma casa de encontros, e aí as outras companheiras dela ficavam comentando que, nossa, a imperatriz lá, a esposa do imperador, era como nós.
E aí esse negócio incomodou ela. Aí ela mandou matar todas as prostitutas da região. Matou todas. E depois a reencarnação falava lá que ela, quando morresse, ela ia se ver às voltas para reencarnar com todas elas de novo para poder a lei do resgate. E aí ela ficou preocupada. E aí falou, então mandou o imperador ir lá no Papa, promoveu o concílio, que o Papa e o imperador eram amigos lá, naquela época, né, nesses séculos passados, a igreja tinha um poder muito grande sobre o império. Foi lá e pediu para ele, que era amigo do Papa, tira a reencarnação desse negócio aí. Não quero saber que falam mais isso não. Como se isso fosse mudar a situação. Mas foi tirado por causa disso. É o que os materialistas falam. Vou negar porque eu não sinto responsável. Se eu nego, eu não acredito, não tem nada disso, eu não sou responsável. O grande engano é esse aí. Eu acho que eu falei de muita coisa aqui de improviso mesmo, mas não tem mais nada a dizer, não? Espero que tenha. E chegou a hora ali também. Eu agradeço a atenção de vocês. Desculpe qualquer manifestação aí que foi mal entendida por alguém. Mas gostaria que vocês refletissem sobre isso, que é importante. Refletir sobre essas ideias. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos os homens por trazer para nós os estudos. Como é que chama a Rosa? Eu queria comentar alguma coisa. É ali, né? No dia 17 de setembro, vamos ter um seminário falando do aborto, da eutanásia e do suicídio. Vão ser 3 palestrantes, são das ciências humanas, né? Mas falando sobre a ótica espírita. Vamos ter também um período para tirar dúvidas, que eu acho que é comum, todo mundo ter dúvidas a respeito dessas situações. Vai ter um instante também do lanche coletivo. E eu acho que é de conhecimento da maioria, ela presta assistência a algumas famílias. Então está sendo pedido a colaboração com um quilo de alimento não perecível, para auxiliar, exceto sal. E é isso aí, vamos fazer a inscrição porque as vagas são limitadas. Boa noite para todos. Só colocando, pessoal, a inscrição ela pode ser feita ali na recepção, né? Pode ser através do site da FEIM, ou então aproximar, né, o celular do QR Code, que tem um cartaz ali, também dá para fazer a inscrição. Tá ok? Então, falando aí sobre reflexão, eu achei interessante o senhor trazendo aí sobre a questão do acreditar ou não, no materialista, acreditar ou não na imortalidade da alma, né, no ser supremo. Nós estamos numa época, num período da estação, de tudo seco. Tudo seco. Aonde a gente vai, a gente não vê beleza. Né? Igual quando a gente olha para a natureza, a gente não vê beleza. Tudo seco. Inclusive, traz até incômodo para a nossa saúde. Mas Deus é tão bom, tão poderoso, que eu pensando nesse período, ele falou assim, como que eu vou fazer para trazer alegria nesse momento, onde tem vegetação toda seca, não nasce nada. Vocês pararam já para olhar num passeio, um amarelo forte, bonito, tem um roxo, tem várias cores. Ele trouxe a beleza do IP. O IP vem colorir esse ambiente da natureza onde está tudo feio, tudo seco. E a gente vê aquela beleza.
colorido, forte, que alegra, que nos anima, né, que nos põe para cima e nos enche de esperança. Então, como não acreditar? Quem que plantou aquilo lá? Quem que colocou aquilo lá no meio do mato, lá no cerrado, lá naquele mundão de Deus lá? Quem colocou aquilo lá? Então são obras, como o Nenê trouxe, que nos traz, né, para acreditar. A reflexão, ele falou de apelo. Então eu vou deixar uma pergunta para nós aqui. Se hoje, não hoje não, amanhã, se amanhã nós desencarnarmos, o que nos prende aqui na Terra? O que nos prende aqui? Uma reflexão para nós aí, né? Se tratando de apego, nós estamos trabalhando isso aí, né? Então fica essa reflexão: o que nos prende aqui? É o nosso ente querido, é o nosso animalzinho de estimação, é a nossa casa, é o meu carro que ninguém pode encostar a mão, né? Vamos levar isso aí para uma reflexão. Bom, pessoal, nós já foi falar do seminário, né? Nosso tempo aqui já está esgotando. Tem uns recadinhos aqui sobre a orientação para o culto no lar, que é muito importante. A recepção, né? Quem quiser aprender como apoiar essa prática, pode deixar o nome ali, que eles vão entrar em contato e explicar direitinho como fazer esse culto cristão no lar. A gente vai trazer a proteção, vai trazer a paz, a harmonia, né, para esse ambiente, que é muito importante para todos nós. Tem um atendimento fraterno segundas e quartas-feiras. Pede-se para chegar às 19 horas, que até às 19h30 pode deixar o nome ali e aguardar no salão. Tá bom? Orientação espiritual também às quartas-feiras, da mesma forma. Deixar o nome de 19 horas até 19h30 e também aguardar o receituário no salão. São só 8, tá? 8? São só 8, tá, pessoal? 8 fichas. Já acabou. E aos sábados, ao segundo e quarto sábados de cada mês, temos aqui na casa o abraço de luz, né, que é atendimento às gestantes. Então, está aberto aí esse atendimento às gestantes de segunda, todo segundo e quarto sábado de cada mês, às 14 horas. Tá? Só comparecer aí. Ok, pessoal? Então vamos fazer a nossa prece para nós encerrarmos. Depois da prece vamos ter, né, o atendimento do passe. Quem for ficar, permanecer na fila, permanecer em silêncio, por gentileza. Então vamos agradecer, né, a Jesus, nosso mestre amado, agradecer também a vez de toda a sua equipe que nos acolhe, que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui hoje para esse aprendizado divino, para que possamos ter na nossa caminhada muita luz, muita paz e harmonia. Que assim seja. Obrigado a todos.